Você sabia? Lo sapevate? Tu sabias? Le saviez-vous? Did you know? Esquisne. Você sabia que o nome da personagem Macabeia do livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, é uma homenagem à sua origem judaica? A Macabeia recebeu esse nome por conta dos Macabeus, o exército de rebeldes judeus que assumiu o controle de partes da terra de Israel e tinha como maior representante Judas Macabeu. Você sabia que o brownie tem esse nome devido à sua cor? No inglês, marrom é chamado brown. Assim, a cor inspirou o nome da deliciosa sobremesa. Você sabia que certas indicações de movimentos da nossa quadrilha junina vêm do francês? Por exemplo, avant tout significa todos para frente, em francês, avant tous. E en arrière significa todos para trás, em francês, en arrière. Você sabia que Clarice Lispector só deu uma entrevista em toda a sua vida? A peculiaridade dessa entrevista é que ela pediu que só fosse divulgada após a sua morte. Este é o podcast Você Sabia? Hoje estamos com um dos professores da Unesp Bilce, Arnaldo Franco Júnior, que disponibilizou um pouco de seu tempo para falar sobre Clarice Lispector e suas obras. Sabemos que o senhor também pesquisa a literatura de Clarice Lispector. Também sabemos que a Clarice produziu no período da ditadura. Como poderíamos relacionar a literatura no período ditatorial com a literatura clariciana? A Clarice produz, em termos de publicação, ela vai publicar o primeiro romance, que é O Perto do Coração Selvagem, oficialmente em 1944, embora o livro já estivesse pronto em 1943 e circulasse entre os críticos. Então, de 1943 a 1977, a Clarice publicou. O período da ditadura civil-militar vai durar de 64 a 85. Então, pode-se dizer que ela viveu de 64 a 77, ela viveu todo o período de instalação da ditadura, de auge da ditadura, em termos de auge do autoritarismo, da repressão política e da própria violência e do terrorismo de Estado. Ela viveu nesse período. E quando ela morre em 77, que é o segundo ou terceiro ano, quando começa a abertura política, que é uma abertura política tutelada pelos próprios governos militares. Vai durar 10 anos. Começa em 75, 76, vai acabar em 85, oficialmente falando. Mas só se elege presidente do país por voto popular em 89. A gente tem que pensar nisso. A Clarice não é uma escritora cuja literatura tenha como característica uma ênfase nos dados factuais. Como a Clarice mesma dizia, ela tinha mais interesse no efeito que os fatos têm nas personagens do que nos fatos em si próprios. Isso não significa que ela fosse uma escritora alienada. Ou seja, ela não era uma escritora alheia aos problemas. Por outro lado, você não vai encontrar na literatura da Clarice uma ênfase na questão da denúncia do autoritarismo da ditadura civil-militar. Não é esse o eixo em que ela trabalha. Agora, o que não significa que você não possa ler na obra da Clarice certas marcas de um horizonte de autoritarismo que é próprio da sociedade brasileira. Porque um escritor e uma obra literária também registra essas coisas. Às vezes até sem que haja necessariamente uma intenção. Já que mencionamos a Clarice, essa autora tem algo muito marcante em suas obras, que é o fluxo de consciência, principalmente de personagens femininas. Como o senhor poderia explicar de forma simples para o nosso leitor o que é o fluxo de consciência? E como o senhor relaciona o fluxo de consciência das obras da Clarice com as personagens femininas claricianas? O que a gente percebe é que a obra da Clarice é uma obra que privilegia a personagem feminina. Há todo um trabalho ali com a representação da personagem feminina e predominantemente da personagem feminina de classe média, escolarizada, que vai ter uma vida burguesa ou pequeno-burguesa, portanto, não vai viver problemas muito graves ligados à pobreza ou à ausência de dinheiro. Não é esse o horizonte. Em geral, são mulheres que são casadas ou que estão inseridas na teia das relações familiares. Elas têm, no mínimo, um padrão de vida de classe média, elas estão inseridas no casamento, na família, e muitas delas não trabalham, mas a Clarice tem um olhar crítico para tudo isso.
que não significa que essas mulheres da Clarice, como personagens, estão satisfeitas com esses lugares. Pelo contrário, elas muitas vezes vivem todo um mal-estar em relação a esses lugares e a essas funções. A função de esposa, a função de mãe, a função de filha, ou seja, essas funções que a tradição de herança patriarcal, esses lugares que a tradição dá um pouco para as mulheres. Algumas das personagens mulheres da Clarice são personagens questionadoras, são personagens que pensam, que estão ali questionando quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu quero viver. Então, nesse sentido, existe o que a gente pode dizer um compromisso da Clarice com o registro dessas experiências de vida. E é claro que isso acaba atingindo uma dimensão crítica e atingindo uma dimensão política. A Clarice nunca se declarou feminista no sentido de ser militante, mas tem um olhar fortemente marcado por uma crítica a esses lugares que a tradição dá para a mulher. A Clarice dizia muitas vezes, tem gente que cose para fora, eu coso para dentro. Estou citando literalmente, só uma bela metáfora. Tem gente que costura para fora, eu costuro para dentro. Ou seja, o que interessa é a vida interior da personagem que interessa. Então, como é que você adentra na escrita a vida interior? Você cria um modo de fazer com que essa voz interior venha para o primeiro plano do texto. Como é que você faz isso? Ou você dá voz para a personagem por meio do discurso direto, ou você faz o pensamento da personagem vir para o discurso direto. E aí é o pensamento da personagem que narra, e o leitor acompanha o que a personagem está pensando. Nesse sentido, o uso do que a gente pode chamar aqui de fluxo de consciência pela Clarice é muito marcado e é muito marcante também, tanto na literatura dela como para a literatura brasileira. Por fim, por que a literatura clariciana ainda é tão cativada, já que não são obras simples de serem lidas? Por um lado, é claro, porque a Clarice Lispector hoje em dia é um grande nome no cânone literário brasileiro. Então você tem que pensar que existe todo um aparato editorial e também midiático informativo que faz dela um grande nome e, portanto, põe o nome dela para circular nos meios de comunicação, nas redes, etc. E isso, claro, ajuda a alavancar o nome e a obra. Mas pensando na literatura especificamente, talvez porque seja uma literatura que está marcada por uma inquietação permanente das personagens, não só com suas próprias vidas, mas com a própria vida. E seja uma literatura que coloca questões muito fundamentais, além das questões da própria personagem. Questões como quem eu sou, que são questões humanas fundamentais. O que é viver? O que é a morte? Qual é o sentido de viver? O que é a alegria? O que é a dor? O que são as paixões? O amor, o ódio, a raiva, a inveja. A Clarice é uma escritora que vai fazer desses elementos matéria de literatura. Então, atrai ainda hoje, acredito eu, por causa disso. O leitor que se deixa, digamos assim, captar pela obra, não vai passar batido pela leitura. Aquela leitura vai, às vezes, incomodar, perturbar, questionar, tirar do lugar. E há leitores que buscam exatamente isso num texto, quando leem literatura. Não querem que a sua visão de mundo seja só reforçada. Querem também que sua visão de mundo seja questionada, para que ela se amplie. E essa é uma das funções fundamentais da literatura e da arte. Tirar o leitor do lugar, a gente poderia dizer, tirar o leitor da zona de conforto, perturbá-lo, questioná-lo. E agora vamos para o nosso tete-a-tete com o professor Arnaldo. Um autor brasileiro do século XIX. Álvares de Azevedo. Uma cidade qualquer do mundo. São Paulo. Um país. Argentina. Um idioma estrangeiro. Francês. Um prato nacional. Feijoada. Um prato internacional. Sushi. Um filme para ver antes de morrer. Um filme para ver antes de morrer? Isso. A Queda. Os Últimos Dias de Hitler. Um aluno dessa turma.
E agora vamos para os depoimentos. Hoje eu estou aqui com a aluna Rebeca, bolsista da extensão do Cursinho Vasco, graduanda de licenciatura em Letras com habilitação em Espanhol. Rebeca, o que é a extensão do Cursinho Vasco? O que os contemplados com a bolsa e os voluntários fazem? Então, no geral, o projeto de extensão do Vasco ele é um projeto de monitoria. A gente auxilia os alunos com o ensino das matérias, tanto de biológicas, exatas e linguagens, fora da sala de aula. Os contemplados com a bolsa, eles têm uma função ainda mais, que é o de passar o relatório de progressão para as professoras coordenadoras do projeto, no caso a Gisele e a Ana Flora, na parte de linguagens. Então a gente toda semana envia um relatório e todo mês envia o relatório final ou geral, como preferir. Os voluntários não ficam nessa missão, eles ficam na missão só da monitoria mesmo. E qual a importância desse projeto para a comunidade externa? Para os alunos, auxilia que eles entendam a matéria de maneira mais clara fora da sala de aula. Afinal, os professores têm cronogramas muito corridos e 90% dos professores são voluntários. Então, assim, eles não recebem para estar lá, a vida acaba ficando corrida, eles acabam não conseguindo se estender em certas matérias que os monitores conseguem por conta da disponibilidade de tempo. E qual a importância do projeto para você? Você acha que contribui para a sua formação profissional? Como eu estou fazendo licenciatura em letras, eu acredito que ajude sim, pois é um contato muito direto que eu tenho com os alunos, além de praticar a licenciatura, conseguir dar aula, preparar material e tudo mais, que vai fazer parte do nosso dia a dia assim que nos formarmos na graduação. Estamos aqui com a Raíssa, professora de francês da graduação de Letras e Licenciatura e doutoranda de Literatura pela Unesp Bilce. Nos conte um pouquinho sobre a sua experiência na sua profissão. Eu sou Raíssa, eu comecei os estudos na graduação, eu fiz 5 anos de graduação aqui no Bilce antes de ir para a França, para Montpellier, Université Paul Valéry. Fiz uma graduação, um diploma individual lá. E aí voltei para finalizar o diploma daqui da graduação, aí entrei no mestrado em literatura, né? Estudos literários, bem na pandemia, fiz em 3 anos. E depois já entrei no doutorado, e aí no segundo ano de doutorado tive a oportunidade de ir para a Université Paris-Nanterre, que tem convênio com a Bilce. Mas antes de ir para a Université Paris-Nanterre, eu já tinha dado aula aqui, por um semestre, e então aí já estava no doutorado no primeiro ano, no segundo ano fiz o segundo ano em Paris, agora voltei, estou no 3º ano, se Deus quiser concluiremos em breve, e aí surgiu a oportunidade de voltar com as aulas para graduação, né? E é isso. Eu sou Maria Cláudia, professora que coordena o projeto de extensão podcast Você Sabia? Um projeto que é uma realização de estudantes de letras do IBILCE, da Unesp, no âmbito da curricularização da extensão no curso de licenciatura, um curso que busca formar os futuros professores deste país. Gostaria de apresentar a equipe de produção do primeiro semestre de 2024. Consultor Alencar Zidane. Apoio técnico Márcio Santana. Maria Eduarda Souza. Angelina Melzi. Beatriz Favato. Clara Sanches. Isadora Tavares. Lucas Francisco. Mariana Visonar. Yasmin Baldan Garcia. Maria Cláudia Rodrigues Alves.